Olá, doutores, doutoras, uma alegria retomar esse tema com os senhores sobre proteção de dados pessoais e o impacto dessa matéria na atividade extrajudicial. Eu sou a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, sou professora de Direito Civil na Universidade de São Paulo e lá eu desenvolvo minha linha de pesquisa Direito e Tecnologia com ênfase em proteção de dados desde 2004, no meu doutorado, e na Universidade de São Paulo como professora desde 2010. Então, é uma alegria retomar aqui com toda a equipe VFK, que eu agradeço muito, para tratar desse tema, que é um tema importantíssimo, tendo em vista que o volume de informações que identificam ou que possam identificar as pessoas que são manuseados pelas serventias, os titulares, os prepostos das serventias extrajudiciais e também pela matéria, né, que é um direito e garantia fundamental. Então, vamos logo para a aula, porque o conteúdo é muito denso, né, e aqui a gente vai, de forma a facilitar o estudo de vocês, detalhar e destacar os principais aspectos. Então, vamos lá, o tema hoje é essa primeira aula sobre o curso. A gente vai tratar sobre aspectos introdutórios da matéria, que são importantíssimos, até mencionados no Código Nacional de Normas e também nas normas de serviços aqui de São Paulo. Entender o que é esse direito à autodeterminação informativa, compreender a distinção entre privacidade e proteção de dados, os antecedentes legislativos da matéria, e como que o provimento aqui de São Paulo trata da matéria e o Código Nacional de Normas de forma mais geral, porque a gente vai esmiuçar o provimento e o Código Nacional de Normas durante o nosso curso. Então, primeiro, é importante ter uma Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela uniformiza um tema que antes estava tratado em vários outros ordenamentos jurídicos, normas, né? Então o Código Civil, a Constituição Federal, Lei de Acesso à Informação, Lei do Cadastro Positivo, Código de Defesa do Consumidor e o próprio Marco Civil da Internet. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe algo muito positivo, que foi a uniformização em um diploma sobre as regras, princípios, fundamentos, objetivos do sistema de tratamento de dados pessoais. Então, é uma lei que traz algumas ferramentas para o exercício desse direito, que é um direito fundamental. Então, hoje ele já consta expressamente no rol do artigo 5º da Constituição Federal e não se confunde com a privacidade, porque tem conteúdo normativo próprio, né, específico, que distingue a proteção de dados da privacidade. Também é um tema muito importante no que diz respeito à circulação transfronteiriça de dados pessoais. Muito embora talvez não tenha um impacto muito relevante na atividade extrajudicial, a menos que tenha uma colaboração com autoridades estrangeiras, mas a circulação transfronteiriça de dados é aquele contexto em que informações de brasileiros são repassadas para autoridades, empresas, sediadas em outros países. Então, nesse contexto, a circulação transfronteiriça de dados pessoais envolve uma análise importante. Aquele país que está recebendo as informações, né, seja o órgão público ou a empresa sediada naquele país, ela comprova, né, ou o país comprova que tem um nível adequado de proteção de dados pessoais. Então, acho interessante porque o Código de Normas, o Código Nacional de Normas e também aqui as normas de serviço de São Paulo fazem referência, né? Se for o caso, apontar no mapa, né, no mapeamento dos dados pessoais, apontar se há circulação transfronteiriça de dados pessoais. Então, é nesse contexto, que não é muito comum, né, mas pode acontecer. E falando sobre autodeterminação informativa, ou seja, o que significa essa autodeterminação informativa? Até esse é um direito, né, que fundamenta a própria razão de ser da proteção de dados pessoais. A autodeterminação informativa é um direito subjetivo que, então, o titular de dados ele pode exercer
tanto no que diz respeito no conhecimento, né, das questões, dos detalhes que envolvem o tratamento de dados pessoais e também poder controlar, quando permitido por lei, o tráfego dessas informações. Então, isso que é autodeterminação informativa, e sempre que possível, reduzir ao mínimo essas hipóteses de tratamento de dados pessoais. Só quando a lei exige, quando estritamente necessário para o cumprimento de uma obrigação legal ou de uma obrigação contratual. Essa é a ideia da autodeterminação informativa, que é o pano de fundo, inclusive, do direito à proteção de dados pessoais. E aí, se a gente depois, vocês vão ver, na Constituição Federal, a expressão utilizada é proteção de dados pessoais. Então, o direito fundamental é o direito à proteção dos dados pessoais. No entanto, a autodeterminação informativa é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o fundamento, tem alguns fundamentos na lei, o fundamento é justamente essa garantia e estabelecer ferramentas para que o titular possa controlar ou conhecer os detalhes da circulação de suas informações pessoais e ter a tranquilidade de que essa circulação será reduzida ao mínimo necessário. Então, autodeterminação informativa é um dos fundamentos do sistema de proteção de dados pessoais, além da privacidade, né, que é um outro fundamento. Em outras palavras, autodeterminação informativa e privacidade não são sinônimos de proteção de dados pessoais. Em que medida a privacidade se distingue da proteção dos dados pessoais? É importante, quando a gente tratar de privacidade, resgatar o autor, né, o referencial teórico, alguns autores que trataram da matéria, né, como Louis Brandeis, em que destacava naquele texto muito conhecido, muito citado, o direito de ser deixado só. Então, realmente, a privacidade, que é também um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição Federal, ela tem esse conteúdo de uma liberdade negativa, né? Ou seja, as pessoas têm liberdade, mas essa liberdade ela tem um limite, né? Ou seja, a honra, a intimidade, a privacidade, né, das pessoas. Então, por isso essa ideia de liberdade negativa. Agora, o direito à privacidade, ele é caracterizado, isso Stefano Rodotà, que é um jurista italiano, falecido, e esteve à frente do órgão de proteção de dados italiano quase 2 décadas, né? Ele deixou um legado, seus textos sobre proteção de dados pessoais, e ele faz essa análise distinguindo privacidade e proteção de dados pessoais. Então, veja, privacidade, o direito à privacidade, ele é caracterizado por uma tutela estática. Geralmente são as tutelas inibitórias. Então, se alguém quer resguardar o seu direito à privacidade, ele sabe que, ao contratar um advogado, o advogado sabe que essa é a medida, esse é o caminho. Tá? E negativa, né? Ou seja, às vezes para resguardar a sua privacidade, algumas informações não podem circular. Essa é a ideia de privacidade. Proteção de dados não tem essa ideia, a tutela é dinâmica, né, ao contrário da privacidade. Então, quando um titular de dados quer exercer algum direito, por exemplo, um titular de dados que se sinta incomodado por receber muita publicidade dirigida, né? Então, o titular está passando perto de um shopping e recebe uma publicidade de uma loja que está lá dentro do shopping. Você está passando nesse shopping? Venha conhecer nossas promoções na loja tal. Então, esse titular, se sentindo incomodado com isso, ele vai ter que entrar em contato, por exemplo, um advogado, e ele vai ter que, qual a medida adequada, né? Então, o advogado, veja, é dinâmico, o advogado vai analisar o caso e vai falar, bom, vamos entrar, então, em contato com o shopping, né, e pedir, ou com essa loja específica, quais as informações a seu respeito ele tem, como ele obteve o número do seu celular, né, e, portanto, contato de WhatsApp. Então, essas medidas, essas ferramentas, elas são variadas, né, diferente da tutela negativa da privacidade. E elas serão efetivadas de acordo com a necessidade naquele caso concreto. Então, a tutela da proteção de dados, ela é dinâmica, e ela muitas vezes é positiva, muitas vezes é uma obrigação de fazer. Então, veja, se um titular de dados pessoais se dirige ao encarregado de um cartório para exercer o direito de acesso,
Então, eu quero, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 18, inciso 1º, eu quero saber quais informações a meu respeito tenho direito à confirmação e ter acesso a elas. Então, essa é uma obrigação de fazer, em que o titular da serventia vai apresentar, responder ao titular de dados pessoais quais informações a respeito dele consta na serventia. Então, veja que é uma obrigação de fazer, não é uma obrigação de não fazer, que é muito comum nas tutelas inibitórias. Então, essa é uma dica importante na hora de fazer essa distinção entre privacidade e proteção de dados. Também, Stefano Rodotà, num outro artigo que eu fiz a referência para vocês, ele faz essa distinção, né, entre privacidade e proteção de dados a partir de uma evolução cultural e jurídica da ideia de privacidade. Porque enquanto a privacidade fazia sentido num determinado momento histórico, cultural e propriamente também tecnológico, em que as pessoas podiam, né, estar num contexto de ser deixado só, porque a captura de voz e imagem não era muito comum, a partir do momento em que tem essa evolução tecnológica que possibilita a captura de voz e imagem, então surge a preocupação. Pelo fato de eu estar caminhando em via pública, a minha imagem pode ser capturada. Sim, né? E aí esse é o contexto em que se preocupa em poder controlar essas informações. Então, tudo bem, eu estou num espaço público, essa minha captura, né, a captura da minha imagem, ela vai ser realizada. Mas o titular de dados tem que ter a tranquilidade de que essa imagem vai ser utilizada só para fins de segurança. Então, por exemplo, os cartórios podem, e sugiro que tenham, uma informação, né? Olha, o cartório está sendo filmado por questões de segurança, então já se informa ao titular de dados pessoais que essa é a finalidade da gravação do sistema de vídeo, né, imagem do cartório para segurança. Então, essa é a ideia. Ou seja, da ideia de ser deixado só, passa para a estruturação de ferramentas para o titular de dados pessoais controlar suas informações. Ou seja, saber que aquelas informações serão utilizadas para fins de segurança, ou serão utilizadas para a elaboração de uma escritura pública, ou para um registro. Então, para essa finalidade, e de acordo com a tabela de temporariedade, essas informações serão mantidas e depois descartadas. Então, essa é a ideia de controle, né? Ou seja, muda também a ênfase da privacidade para a autodeterminação informativa, que são essas ferramentas de gestão e ciência do tráfego das informações pessoais do titular de dados pessoais. Da ideia de privacidade, a não discriminação, porque obviamente essas informações elas não podem ser utilizadas para fins discriminatórios, é inclusive um princípio da não discriminação. E do segredo ao controle. Então, a ênfase da proteção de dados não é sigilo, não é segredo, e sim controle, né? Essa é a ideia tradicional e principal da proteção de dados, que distingue inclusive da privacidade. Inclusive, essa distinção, no próprio artigo 5º, ela é claramente visível, né? Então, enquanto a privacidade está no inciso 9º do artigo 5º, a proteção de dados está no inciso 79 do artigo 5º, né? Porque foi incluído pela medida, antes tinha o projeto, né, a proposta de emenda constitucional 17, em 2019, que ela tramitou, e aí então a emenda constitucional 115, em 2022, incluiu no artigo 5º da Constituição Federal a proteção de dados pessoais. Então, como eu disse para vocês, o direito fundamental, isso é importante porque às vezes numa alternativa, numa questão teste, vem lá, são direitos fundamentais. E aí está uma alternativa autodeterminação informativa, quando na verdade não é a correta. A alternativa correta seria aqui constar direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E essa emenda constitucional 115, ela trouxe também uma alteração no artigo 21, acrescentando o inciso 26, né, no inciso 26, no artigo 21, ou seja, ela trouxe como competência privativa da União a organização e fiscalização sobre a matéria de proteção de dados pessoais. Essa era uma discussão na época, né, que tramitou a emenda, a proposta, a PEC 17,
era uma discussão, ora, vai ter uma autoridade nacional de proteção de dados ou cada estado poderá ter uma? E o município pode ter um órgão de proteção de dados? Então, realmente, diante desse contexto e os problemas que essa regulação difusa da matéria proteção de dados pudesse trazer, a opção do legislador foi unificar. Então, a competência de organizar e fiscalizar o cumprimento das regras de proteção de dados é da União, competência privativa. E alterou também o artigo 24 da Constituição, 22 da Constituição. Então, acrescentou o inciso 30 no artigo 22, que está aqui, né? Acrescentando, então, entre as matérias de competência privativa da União, a proteção de dados, proteção e tratamento de dados pessoais. Então, hoje, essa matéria é centralizada na União, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive é um dos órgãos mencionados no artigo 79, né, do Código Nacional de Normas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai tratar esse artigo posteriormente. Mas antes mesmo dessa emenda constitucional 115, é importante a gente falar sobre isso. O STF reconheceu a autodeterminação informativa e inclusive mencionou no julgado o direito fundamental à proteção de dados pessoais, mesmo antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso porque a medida provisória 954 de 2020, no contexto da pandemia, viabilizou o intercâmbio de informações entre empresas de telefonia móvel e fixa e o IBGE. Então, podia essas empresas repassarem ao IBGE CPF, número de celular, endereço, então são informações pessoais, e o IBGE teria o acesso a essas informações e essas informações ficariam lá por quanto tempo? Então, faltava nessa medida provisória um estudo sobre o relatório de impacto, né? O que esse volume de informações compartilhado entre essas empresas de telefonia móvel e fixa e o IBGE, quais os riscos que podiam ser ocasionados aos titulares de dados e quais as ferramentas de contenção de risco. Isso não foi explicado, também não tinha lá um prazo, ou seja, depois de quanto tempo essas informações seriam excluídas. Então, a ministra Rosa Weber, relatora dessas várias medidas cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade, 6387, 6388, 6389, 6393, 6390, elas foram unificadas e o STF, então, numa maioria expressiva de 10 votos, o STF entendeu pleno que essa medida provisória era inconstitucional porque ameaçava um direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais, e veja, o reconhecimento do STF veio antes da emenda constitucional 115 de 2022. Então, o STF já tinha essa orientação. E antes mesmo dessa discussão no STF, o próprio Marco Civil da Internet, ele, então, em 2014, desde então, traz regras sobre proteção de dados pessoais, principalmente naquele contexto dos escândalos noticiados por Edward Snowden, em que havia um sistema de supervigilância da Agência Nacional de Segurança norte-americana, NSA, e até e-mails presidenciais aqui do Brasil foram interceptados. Então, essa preocupação acabou modificando a redação original do Marco Civil da Internet para acrescentar no Marco Civil da Internet alguns incisos sobre proteção de dados. E por isso que até a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet era conhecido como um mini estatuto de proteção de dados pessoais, porque no inciso 8º do artigo 7º trazia regras sobre o consentimento, que a gente vai falar depois, assim como o inciso 9º e o inciso 10º, que são incisos acrescentados ao artigo 7º do Marco Civil da Internet em razão desses escândalos. Hoje, no meu entendimento, o consentimento aqui disciplinado, ele foi substituído pelas regras trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados que a gente vai estudar. E finalizando essa nossa primeira aula introdutória sobre o curso de proteção de dados pessoais, importante a gente frisar que tanto o provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que alterou as normas de serviços aqui de São Paulo, desde 2020,
Então, no item 128 do capítulo 13, já traz, né, que a atividade extrajudicial tem que observar os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quais são os objetivos da LGPD? Proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, livre desenvolvimento da pessoa natural. E também os fundamentos, né? Quais são os fundamentos? Como a gente disse, privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa, livre concorrência e direitos humanos. Todos esses são fundamentos para a proteção de dados pessoais, que, inclusive, as normas de serviço de São Paulo fazem referência e elas, então, inspiraram, né, diversas medidas, né? Inclusive o CNJ também disciplinou a matéria. Antes do Código Nacional de Normas, é importante a gente fazer essas observações preliminares. O provimento 134, né, de 2022, já regulamentou a matéria, então criou, em âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, que essa Comissão de Proteção de Dados foi ratificada pelo Código Nacional de Normas. Também no provimento em 2022 já bateu o martelo que o operador é aquela figura externa ao quadro funcional dos cartórios e também um ponto que foi definido é que a exigência do cumprimento das regras de proteção de dados varia conforme a classe das serventias extrajudiciais. Essas regras foram mantidas no Código Nacional de Normas, o provimento 149 de 2023, e então faz referência, como a gente falou, aos fundamentos, princípios e obrigações que a LGPD traz, por isso é importante trazer, né, ter clara, né, porque uma questão, por exemplo, objetiva, assinale a alternativa que contenha os fundamentos da proteção de dados pessoais, né, ou os princípios, então são diferentes. As obrigações que têm os controladores ou os operadores, então tudo isso passa a ser muito importante porque o Código Nacional de Normas ele traz expressamente. Também o Código Nacional de Normas ele fala que além da LGPD compõe, né, ou seja, as serventias extrajudiciais devem observar as normas, orientações e procedimentos expedidos pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Por isso, a gente vai falar um pouco sobre quais os principais atos que foram expedidos pela ANPD, porque precisa ficar atentos a isso, porque também faz parte desse arcabouço jurídico que compõe o sistema de proteção de dados pessoais. E, para finalizar, o provimento 149 ratificou, confirmou aquele órgão, né, criado pelo provimento 134, que é a Comissão de Proteção de Dados, tem um caráter consultivo, mas ele é fundamental para estabelecer critérios de aplicação, interpretação e adequação das serventias à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, essas foram as principais alterações, né, trazidas aqui tanto pelo regulamento, né, daqui de São Paulo, quanto o Código de Normas. E aí a gente encerra essa primeira aula, que teve esse aspecto introdutório, para vocês terem conhecimento sobre o que compõe, né, esse arcabouço jurídico do sistema de proteção de dados pessoais, e a gente retoma na sequência a continuidade da matéria.